Existem muitos locais e artefatos enigmáticos no planeta Terra. Talvez as mãos que os fizeram não fossem desse mundo, mas não é bem no que acreditamos. A verdade é que não há evidências sugerindo que alienígenas já estiveram aqui. E recorrer a uma explicação sobrenatural, para algumas das mais monumentais conquistas humanas, significa ignorar as formas fascinantes pelas quais as civilizações pré-históricas conseguiram fazer algumas das maiores e mais enigmáticas construções da Terra. Vamos conferir algumas delas. Neste vídeo iremos conhecer 8 surpreendentes descobertas arqueológicas misteriosas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Bolas de argila queimadas, Yucatán. Se você estivesse cavando em um sítio arqueológico e encontrasse um aglomerado de pequenas bolas de argila, talvez você as ignorasse, ou poderia confundi-las com pedaços quebrados de cerâmica. É preciso um olho especialmente treinado para entender o que elas realmente são. Mesmo a arqueóloga Stephanie Sims, da Universidade de Boston, quando descobriu as dezenas de bolas de argila queimadas no local de Escalera ao Cielo, em Yucatán, no México, ela não tinha certeza do que fazer com elas. A princípio, acreditava-se que poderiam ser munição de estilingue ou matéria-prima para a produção de cerâmica. Mas usando técnicas sofisticadas para examinar os artefatos no nível microscópico, bem como uma bateria de experimentos, os arqueólogos foram capazes de reconstruir toda a sua história, da matéria-prima à fabricação e uso, e concluíram que as bolas foram usadas na culinária. São bolas de cozimento, formadas com argila local que sobrava da produção de cerâmica ou coletada nas imediações. Elas eram deixadas para secar, e depois queimadas. Quando endurecidas, eram usadas para revestir um poço raso, e uma fogueira era feita em cima delas. Quando o fogo se reduzia a brasas, colocava-se comida sobre as esferas, que distribuíam o calor uniformemente. Todo o forno era então coberto com folhas e terra para selar no calor. Sims encontrou evidências de que as bolas foram aquecidas entre 900 e 1300 graus Fahrenheit, temperaturas consistentes com fogos de cozinha, e que havia vestígios de resíduos de amido de milho, feijão, abóbora e araruta nos artefatos. Existem amplas evidências etnográficas na região da utilização deste tipo de forno de fossa, normalmente forrado a pedra. Também é possível que as bolas de cozimento tenham sido aquecidas e colocadas diretamente em panelas contendo sopas ou ensopados. Número 7. Capacete Crosby Garrett, Éden de Cumbria. Essa descoberta é um achado de um detector de metais. Ela é chamada de capacete Crosby Garrett, e foi encontrada em 2010 por um detector de metais amador anônimo, perto da aldeia Crosby Garrett, em Éden de Cumbria, na Inglaterra. O localizador percebeu imediatamente que havia encontrado algo único, e os especialistas logo o identificaram como um capacete de cavalaria romana, de liga de cobre, datado de aproximadamente 2300 anos atrás. Com base em seu design, sua função pode ter sido cerimonial, em vez de militar. O capacete parece se assemelhar mais às tradições dos troianos, do que aos antigos romanos. Isso não é necessariamente uma surpresa, pois os romanos copiaram muitas tradições troianas em seus torneios. O capacete foi vendido de forma polêmica, para um colecionador particular, por 3,6 milhões de dólares, 6 meses depois de ter sido encontrado. No entanto, a venda não pode ser impedida, porque o objeto não é feito de metal precioso, então a sua descoberta não foi abrangida pela lei do Tesouro Britânico. Felizmente, o proprietário permitiu que fosse exibido ocasionalmente em exposições. Número 6. Roda da Idade do Bronze, Whittlesea. Must Farm Quarry, em Whittlesea, na Inglaterra, é um dos sítios arqueológicos mais ricos da Europa. O local foi descrito como a Pompeia da Grã-Bretanha, devido às suas condições relativamente boas, incluindo as moradias da Idade do Bronze mais bem preservadas já encontradas, que parecem ter sido abandonadas repentinamente após um incêndio catastrófico. Inúmeros artefatos arqueológicos foram encontrados lá ao longo dos anos, mas um dos mais notáveis é uma roda da Idade do Bronze, que foi recuperada do local em 2016. Os cientistas conseguiram datar a roda entre 3.100 e 2.800 anos atrás, e foi tão bem preservada pelo lodo e lama no fundo da pedreira encontrada, que ainda contém parte de seu eixo,
com 1 metro de diâmetro. Este é o exemplo mais completo de uma roda da Idade do Bronze já descoberta na Grã-Bretanha. Outras descobertas feitas ao mesmo tempo que a roda incluíram pequenas tigelas e potes, juntamente com uma travessa de madeira, todos contendo vestígios de cevada e trigo. A presença da roda é um forte indício de que os povos que aqui viveram, há 3.000 anos, tiveram contato com outras comunidades que viviam em terras mais secas, e podem ter viajado para negociar com elas. Número 5. Mavrinsky Maidan, Dnipro. Acredita-se que o monumento histórico no Monte Mavrinsky Maidan, em Dnepropetrovsk, atual Dnipro, na Ucrânia, seja uma obra de arte na terra, feita por uma civilização antiga. Olhando as fotos, parece ser uma conclusão razoável a se chegar. É uma pena que não tenhamos ideia de qual civilização o criou, ou por que o fez. O marco fica na Vila Meziriche, e é popular entre os turistas que gostam de vir e tentar desvendar seus mistérios, com os próprios olhos. Muitas pessoas comentam sobre o fato de que parece ser uma representação de um caranguejo, mas alguns acreditam que é uma interpretação de uma criatura alienígena. Porém, o local apresenta mais do que a diferente obra. As árvores não crescem na terra, a água escorre rapidamente após a chuva, e a acústica ao redor e dentro da escultura foi comparada à de uma catedral. Alguns historiadores possuem argumentos de que se trata de uma antiga fortaleza defensiva, e outros defendem que é um antigo observatório de calendário, do qual o solstício pode ser observado. O mistério permanece, não temos como saber quem está certo. Número 4. Kyiwa Kiziuani, Kyiwa Mazoko. Kyiwa Kiziuani já esteve no coração do maior império da África Oriental. Hoje, é um local histórico, pouco mais que um conjunto de ruínas, localizado no município de Kyiwa Mazoko, sede do distrito de Kyiwa, na região da Tanzânia. Kyiwa Kiziuani foi fundada durante o século IX, e rapidamente se tornou um dos portos mais importantes da região. Historicamente, era o centro do sultanato de Kyiwa, um sultanato suaíli medieval, cuja autoridade em seu auge nos séculos 13 a 15 se estendia por toda a extensão da costa suaíli. A mais impressionante das ruínas aqui é a Grande Mesquita, que é a mesquita mais antiga da costa leste africana que ainda está de pé. É uma das primeiras mesquitas sobreviventes na costa suaíli. Suas 16 cúpulas são sustentadas por uma treliça de pilares e arcos, criando um cenário dramático. O Palácio de Huzuni Kubil é outra estrutura proeminente em Kyiwa. A maior parte do palácio foi erguida no século XIV pelo sultão Al-Hasan ibn Sulaiman. Por razões desconhecidas, o palácio foi habitado apenas por um breve período e abandonado antes de sua conclusão. Número 3. Cerâmica com tampo preto, Núbia. A cerâmica com tampo preto é um tipo especializado de cerâmica egípcia antiga, encontrada em sítios arqueológicos da Núbia. Este tipo de artefato data predominantemente do período pré-dinástico, mas um punhado de exemplos feitos no início do período dinástico são conhecidos, encontrados em antigos cemitérios e depósitos de culto. A arqueóloga Karen Sovada postula que a função da cerâmica com tampo preto é religiosa. Vários objetos das tumbas da Quarta Dinastia, em Gizé, retratam esses vasos sendo usados em rituais, ou como oferendas. Na estela de laje de Nefertibet, da Quarta Dinastia, a princesa egípcia está sentada diante de uma mesa de oferendas, incluindo uma jarra com tampa preta. Esses objetos apresentam corpos vermelhos, com topos e interiores pretos. A cor vermelha é derivada do ferro natural que ocorre nos lodos do Nilo, que se oxida após a queima, e o topo e o interior pretos são um produto da queima de redução e manchas de carbono. A ocorrência mais antiga de cerâmica com tampo preto vem de Nabta Playa, no deserto ocidental do Egito, datada de 5.810 antes da Era Comum, e é mais comumente associada ao período pré-dinástico no Alto Egito. Esse tipo de cerâmica com tampo preto era o tipo predominante de cerâmica associada à cultura de Badari, e começou a diminuir no início do período dinástico. Número 2. Camafeu Blacas, Roma Antiga. O Camafeu Blacas é um grande camafeu romano antigo incomum, esculpido de um pedaço de ônix, com 12,8 centímetros de altura, e com 4 camadas alternadas de branco e marrom.
O objeto mostra a cabeça em perfil do imperador romano Augusto e provavelmente data de pouco depois de sua morte no ano 14. Dentro das convenções muito controladas dos retratos de Augusto, esta imagem indica sua velhice. A face foi descrita por arqueólogos como tensa, indisposta e nobre, e tendo ainda um ar distante de majestade sempre jovem. É possível ver a égide, um atributo do deus romano Júpiter, disposto no ombro de Augusto. Tem também a cabeça da górgona, no centro branco da seção marrom, e a outra cabeça do outro lado da égide, projetada para a esquerda, que pode ser Phobos, a personificação do medo, que é frequentemente citado na literatura grega como uma decoração dos escudos dos heróis, e que Homero disse aparecer na égide. Em sua cabeça, a tiara exibe um detalhe do camafeu, mostrando o diadema real. O camafeu Blacas está no Museu Britânico desde 1867, quando o museu o adquiriu da famosa coleção de antiguidades que Luís de Blacas herdou de seu pai, também incluindo o tesouro esquilino. Número 1. Calendário de Coligny, comuna francesa Coligny. O calendário de Coligny é uma placa de bronze com um calendário inscrito, feito na Gália Romana no século II. É a evidência mais importante para a reconstrução de um antigo calendário celta. Foi encontrado em 1897, na comuna francesa Coligny, junto com pedaços quebrados de uma estátua de bronze de um homem nu, em tamanho real, segurando uma lança. O calendário foi gravado em uma placa de bronze, preservada em 73 fragmentos, que originalmente tinham 1,48 metros de largura, por 0,9 metros de altura. Está escrito em maiúsculas e numerais com inscrições latinas, mas os termos estão na língua gaulesa. Com base no estilo das letras e na estátua que a acompanha, a placa de bronze provavelmente data do final do segundo século, embora os erros de cópia indiquem que o próprio calendário é muito mais antigo. O calendário de Coligny estabelece um ciclo de 5 anos de um calendário lunisolar, que é baseado nos movimentos da Lua e do Sol, cada ano com 12 meses lunares. Um mês intercalar é inserido antes de cada 2,5 anos. A fase lunar é rastreada com precisão excepcional, ajustada quando necessário por um mês variável, e o calendário usa o ciclo metônico de 19 anos para acompanhar o ano solar. Ele está em exibição no Museu Lugdunum, antigo museu galo-romano, de Lyon-Fourvière. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 surpreendentes descobertas arqueológicas misteriosas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!